Mais uma questão de erro de posicionamento do corpo. Vai ficar melhor, mais longe. Deixa eu erguer ela aqui, ó. Vamos imaginar que estou construindo um Chanel, direcionado todo para trás. Se cortado para trás, crescerá para a frente. Se eu saio para dividir e fico aqui, eu começo a criar uma horizontalidade no corte. Então, se eu me proponho a criar algo para trás, eu preciso ter a postura. Olha os meus ombros em relação ao cliente. E agora, espaço vermelho aqui. E agora, espaço vermelho aqui. Não estou dizendo que um é certo e outro é errado. O certo é aquilo que tu te propõe a fazer desde o início e consiga entregar sem surpresas. Esse é o certo. O certo, não existe certo ou errado. O certo é quando tu consegue entregar aquilo que tu propõe desde o início, sem surpresas. Sem precisar de textura em demasia para corrigir formas mal construídas. Tá? Vocês observaram muitos detalhes. A tesoura é muito importante. Ela é a rainha do corte, mas não menos importante que esta figura que é o pente. Vamos demonstrar algo para vocês. Vocês todos fiquem de olho só no meu pulso e no meu cotovelo. Pulso e cotovelo. Pulso e cotovelo. O pulso, segurando a tesoura, o pente como faca, começa a entortar, doer. Como ele dói, é natural que esse lado comece a inclinar. Vocês entenderam que o conforto físico manda? Quando eu me abraço na ferramenta, no pente? Quando eu proponho cortar um cabelo para cima, se segura a tesoura em cabelos longos, principalmente médios longos, como uma faca, naturalmente o meu pulso começa a entortar e por conforto físico eu tenho a tendência a endireitá-lo. Esta figura, quando em caimento natural, deixa de ser camada e pode virar uma graduação com uma linha de peso que incomoda e marque, uma linha marcada. Quando eu trabalho com a projeção e mudo a posição do pente, posso até entrar assim, mas rapidamente eu transformo em uma colher. Os meus cotovelos sobem juntos, a figura é criada com perfeição. Eu abro a mão, não corto com o pulso torto desse jeito. Eu abro a mão, jogo a tesoura para frente, polegar para o lado, inclino a tesoura e consigo realizar um corte onde eu controlo a figura. O que eu quero mostrar, e vou virar minha manequim de lado. Obrigado, querida, com licença, obrigado. Isso, o rosto dela está para lá, minha manequim está de lado. Quando tomamos conta e consciência do que estamos fazendo, entendemos que quando o fio de cima é menor que o de baixo, vai gerar uma figura que expande, chamada camada. Quando tomo consciência corporal e controle de tudo que estou fazendo, e entendo que o fio de cima, maior que o fio de baixo, vai gerar uma outra figura que expande desta forma, chamada graduação. Percebam que eu projetei o cabelo da mesma forma, só posicionei os dedos diferentes. E isso acontece muito no salão quando cortamos assim. Tudo bem? Beleza? Certo? Maravilha. Começa de um jeito, termina de outro, ou vice-versa.
De novo postura, de novo técnica. E olha o que acontece no gráfico. Eu adoro esse gráfico. Penteio, fio de cima maior do que o fio de baixo. Quando em caimento natural gera uma figura que expande nesta direção, chamada graduação. Se eu tenho controle do método, executo do início ao fim. Vou deixar o desenho. Vou transformá-lo numa textura. Porventura, me perco. Converso, me entorto, me jogo para um lado. Danço ao redor da cliente. Sempre na mesma posição. E crio camada. Encaimento natural. Outra técnica. Vocês conseguem imaginar isso em lados diferentes? Isso deriva de várias questões. Começa com as divisões, começa com o controle do material, a capacidade de controlar o pente em ângulos inclinados como faca, projetados para cima como colher, penteados por dentro da mão como colher, igual e não assim. Veja a diferença. Trabalhar com uma tesoura livre que acompanhe uma figura preparada pelo pente. Ter consciência que precisamos dançar ao redor da cliente para marcar a figura. Rosto dela para lá. Se estou andando com a mecha, ando a cada sessão para trás ou para frente. Se a mecha é fixa, o meu corpo sai, divide, volta e posiciona. E tudo isso vai gerar uma figura bem construída, que depois vai ser bem decorada por vocês. E eu vou voltar ao nosso painel invertido, rapidinho para a gente encerrar, para que vocês percebam o seguinte. Um dia alguém me ensinou deep cutting. Um dia o meu melhor professor de corte até hoje, chamado Hamed Bin Ammar, um educador da Keone, empresa que eu trabalho desde 2003 como educador, com muito orgulho. Em 2005 ou 2006 ele me ensinou a como trabalhar com o deep cutting. E existe algo muito importante que a gente precisa fazer. Eu preciso aprender a trabalhar com o polegar apenas. Pois se eu abro a mão inteira e as duas lâminas, eu picoto. Deep cutting só mexe o polegar e a tesoura fica no gordinho do dedo, no fofinho do dedo. Quem segura ela é o indicador. O dedinho fica reto, só o polegar mexe. Se eu botar o polegar para dentro, ela sai e eu mexo a mão inteira.
Para mexer só uma lâmina, eu preciso dos dedos espalmados. Isso é muito importante.